Muita gente acha que precisa de 100 mil reais no bolso para conseguir comprar um imóvel. E apesar de repetir isso várias vezes, nos últimos vídeos sempre chegou pessoas, mas é possível eu comprar um imóvel com menos de 5 mil reais? É possível com tão pouco assim eu comprar um imóvel? Sim, é totalmente possível. Eu tenho o caso do Thiago. O Thiago, por exemplo, ele deu de entrada R$ 3.900. Edwards, mas R$ 3.900, qual é o preço do imóvel que ele pagou? Basicamente, ele pagou 5%. Então, a gente faz 3.900 dividido por 5%. A gente está falando que ele comprou um imóvel no leilão por 78 mil. Ah, Edwards, isso eu vejo direto nos comentários. Edwards, 78 mil é um barraco. Não serve para nada. Não. Se você pegar um apartamento do estilo Minha Casa Minha Vida, numa cidade de interior, esse mesmo imóvel que você pagaria no mercado tradicional, algo em torno de 160 mil reais, você vai comprar ele no leilão por 78 mil reais. E é possível você dar 3.900 reais de entrada. Nossa, Edwards, é sério? Se é possível, é totalmente possível. É isso que eu quero, eu não gosto dessa palavra, mas eu quero desbloquear da sua cabeça que você não precisa ter muito dinheiro. E por que isso é tão importante? Porque o maior problema de todas as pessoas é quando vai começar uma coisa, antes mesmo dela iniciar, ela já começa a colocar os empecilhos. Eu vou te dizer, eu e meu sócio, a gente já faz o que a gente faz com imóveis, tem aproximadamente aí uns 6 anos. A gente consegue contar nos dedos as pessoas que trabalharam com a gente e fizeram aquilo que a gente fala para fazer. Loucura? Total. Só que já passou um monte de gente e um monte de gente não faz. E não foi por ganhar pouco. Muitas vezes era por simplesmente colocar empecilhos. A gente tem um caso, eu não vou falar o nome dela, ela já até saiu da empresa, já a gente gostava muito dela, trabalhou bastante tempo com a gente, teve uns problemas e ela se mudou de estado, né? Ela gastou mais ou menos 26 mil reais reformando a casa da sogra, que ela e o marido iam morar. Deu alguns meses depois, ela descobriu uma traição e esse foi até um dos motivos dela se mudar de estado. Mas olha para você ver que loucura. Ela gastou 26 mil reais em uma reforma de uma casa que não seria dela. Mas ela não teve a capacidade de usar esses 26 mil reais que ela tinha guardado para comprar um imóvel. Ai, Deus, mas que besteira. O que diferença faz um imóvel? Cara, faz toda a diferença. Eu falo para todo mundo isso. É muito mais fácil você comprar um imóvel, pagar uma parcela, forçar uma poupança do que você guardar dinheiro todos os meses e investir. Eu sei que matematicamente, financeiramente falando, é sempre melhor, tá? Você vai fazer uma conta assim, no sentido de, nossa, se eu fizer uma conta em que eu tenho um investimento hoje, Selic é 15%, eu tenho mais de 1% ao mês. Então, se eu guardar um dinheiro, daqui a 10 anos vai acontecer isso. Mas quantas pessoas você conhece que se manteve guardando durante 10 anos? Esse é o ponto. Você não precisa ser outra pessoa, você mesmo. Quando foi a última vez que sobrou um dinheiro para você pagar? Agora, eu tenho certeza que a sua conta de luz, o seu aluguel, a sua conta de água, a sua internet está paga. Porque você é bom em pagar boleto. E é esse o princípio. Se você tem dificuldade em guardar dinheiro, o melhor caminho é você investir através de poupança forçada. Mas ainda tem um incremento. A lógica do leilão, e principalmente do imóvel financiado, é que você consegue comprar um imóvel e você recebe uma valorização dele, um rendimento, pelo valor que ele vale, não pelo valor que você comprou, como é, Edwards. Vou te explicar. Pensa comigo. Se eu compro hoje, igual o Thiago, um imóvel de 78 mil reais no leilão, que vale 160, vamos arredondar esses preços. O preço do aluguel que o Thiago recebe no imóvel gira em torno ali de uns 800 reais, tá? 800 reais a pessoa ainda paga o condomínio e o IPTU. Legal, Edwards, entendi. Então ele recebe 800 reais de um imóvel que vale 160 mil. Então ele recebe, vezes 100, 0,5% ao mês. Isso em 12 meses, ele recebe 6% ao ano, mais ou menos. Eles falam, nossa, Edwards, é pouquinho. É, de fato. Só que ele pagou 80. Então, se ele pagou 80, vamos colocar 78. Estou arredondando essas contas, obviamente, tá? Significa que agora ele recebe 12% ao ano. Mas pensa que louco. Ele pagou 78. Ele tirou do bolso 3.900 e recebe um aluguel como se fosse 160 mil. Essa é a lógica do jogo. Enquanto em qualquer investimento financeiro você vai receber sobre um dinheiro que você precisa ter, ou seja, se eu tenho 100 mil investido, eu vou receber sobre aqueles 100 mil. Nos imóveis você tem sobre o valor do imóvel. E essa é a grande sacada. Mas para você conseguir fazer tudo isso que eu falei, obviamente você precisa entender alguns detalhes. E eu quero te explicar como que funciona as modalidades, principalmente da Caixa, que aceita o financiamento. Primeira coisa que você tem que entender, se aceita ou não financiamento, é descrito no edital e o edital é a regra do jogo. Mas, de forma geral, hoje na Caixa, todas as modalidades permitem que você pague financiamento. Permitir não quer dizer que aceite financiamento. Como assim? Antigamente tinha algumas modalidades que a gente sabia que nunca aceitariam financiamento.
Hoje já mudou. Então tem modalidade, todas as modalidades se permitem. Só que cada imóvel vai ter a sua regra, então isso é importante. Outro detalhe importante, tem lá as modalidades. Leilão primeira praça, leilão segunda praça, licitação aberta, venda online, venda direta online. São modalidades diferentes. Importa para você saber que modalidades diferentes significa condições de vendas diferentes. É um agregado de condições, de regras que estão tudo no edital. Você não precisa ficar com medo de saber disso. Fechado? Show de bola, Edwards, entende? Uma outra coisa que as pessoas não sabem, você consegue utilizar o seu FGTS para comprar um imóvel de leilão. Se você não sabia, está sabendo agora. É óbvio que existem algumas regras. E essas regras, principalmente, estão relacionadas ao próprio FGTS. Para você comprar um imóvel com o dinheiro do FGTS, uma coisa que você precisa saber. Você não pode ter financiamento imobiliário ativo no seu nome. Tá, você tem um imóvel, mas lá no norte, não importa se está ativo no seu nome, você não pode usar o FGTS para comprar um imóvel. Fechou? Não pode, é regra. Segunda regra, você não pode comprar um imóvel em um lugar aleatório, onde você não tem uma ligação, algum vínculo. Edward, como assim? Eu moro em Jacareí. Obviamente eu trabalho home office, mas vamos supor que eu trabalho em São José dos Campos, tudo bem. Eu não tenho um imóvel próprio, eu vou lá, quero comprar utilizando o FGTS. Eu posso comprar lá em São Paulo como investimento? Eu penso assim, não, eu moro de aluguel, vou comprar lá em São Paulo como investimento. Não, eu não posso, porque o meu vínculo de moradia ou o meu vínculo trabalhista está aqui em Jacareí e São José. Eu posso comprar um imóvel utilizando o FGTS exatamente nesses lugares ou na região que ele chama de limítrofe. O que seria limítrofe? Pensa assim, ó, sabe regiões metropolitanas, fronteiras, é basicamente isso. Então, se eu moro em Jacareí, trabalho em São José, posso comprar em Jacareí, São José, Taubaté, Caçapava, essa região aqui próxima. Se você mora em São Paulo, você tem um pouco mais de sorte, porque obviamente que você, ou trabalha em São Paulo, você consegue comprar em 52 municípios, porque a região metropolitana de São Paulo é realmente muito grande. Então, isso é importante você saber. Uma regra que também é importante, você sempre precisa ter algum dinheiro em caixa. Isso é importante. Edwards, eu tenho 200 mil de FGTS. Eu vou usar esse FGTS e o restante eu compro com financiamento. Posso fazer isso? Não. Você pode sim juntar FGTS e financiamento. Mas sempre você vai ter que ter um recurso que eles chamam de recursos próprios. Esse recurso próprio nada mais é do que dinheiro do seu bolso, tá? Dinheiro do seu bolso significa o quê? No mínimo, 5% do valor que você for pagar no imóvel precisa ser do seu bolso. Essa é a regra de bolsa. Então, se você for comprar hoje no leilão um imóvel de 100 mil reais, você pode ter tudo de FGTS? Pode. Mas você não vai poder comprar 100% de FGTS. No mínimo 5% tem que ir de recurso próprio. Eu posso usar o financiamento 100%? Não. No mínimo 5% tem que ir de recurso do seu bolso. Isso é um detalhe importante que você precisa saber. Documento eu consigo colocar no financiamento? Até consegue, no formato de reembolso, mas não no formato de compra, tá? Então, você tem que pagar, depois você recebe isso via financiamento. Então, isso é possível. Essa é a segunda questão importante de você saber. Beleza, Edwards, eu entendi. Mas e aí, como é que eu faço? Cara, a primeira coisa que eu vou te indicar é você procurar um correspondente bancário para fazer uma coisa chamada análise de crédito. Isso é um detalhe importante porque a maioria das pessoas, elas nunca fazem uma análise de crédito até precisar. E isso é uma besteira e é um erro muito grande. Por quê? Tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, pode ser que seu nome esteja restrito para alguma conta que você nem sabe que deve ou não deve, que aí você tem que recorrer. Seu nome pode estar com alguma restrição por algum travamento na receita, alguma coisa assim, que é um detalhe documental que você consegue resolver rápido, ou melhor, que você consegue resolver de forma simples, não rápido, mas percebe que você consegue resolver, ou até para você melhorar a sua capacidade de crédito. Eu atendo várias pessoas. Nossa, é bizarro. Muitas delas têm o maior problema de todos, sem sombra de dúvida que eu recebo cara, eu recebo bem, mas eu não tenho comprovação de renda. Como assim? Não, eu recebo, 6 mil em contra-cheque, só que na prática eu recebo 12, eu recebo 20, eu recebo 15. Sério? E aí, pelo menos você declara? Não, não declaro. Entenda uma coisa, gente. Imposto de renda é uma declaração. Declaração não implica que você vai pagar imposto, não necessariamente. Então, fazer a declaração ajuda você a conseguir crédito. Não adianta você querer esconder do governo, não vou pagar nada, porque daí você não consegue crédito. A alavanca que move o mundo, que move qualquer coisa, é o crédito. Lembra sempre de uma frase, eu vou fazer ainda vídeos específicos sobre isso, para tentar colocar na cabeça das pessoas, mas o crédito é a melhor ferramenta do mundo moderno.
É o que gera o enriquecimento. Porque o crédito nada mais é do que um fôlego superior do que eu teria. Se eu tenho uma capacidade de produzir algo, ou seja, eu vou pegar um dinheiro de alguém, obviamente essa pessoa vai me pagar, vai me cobrar alguns juros, só que eu consigo pegar com aquele dinheiro, transformar aquele dinheiro em 2 dinheiros, devolvo o principal e um pouquinho e ainda fico com o dinheiro, é melhor dos mundos. Pensa só, eu peguei 1.000 emprestado. Com esse 1.000 eu transformo em 3.000. Então eu vou, devolvo 1.000 para a pessoa, fico com 2. Devolvo mais 1.000 de juros, vamos supor, fiquei com 1.000. Eu criei R$ 1.000 do nada. Essa é a lógica do crédito. É para isso que você precisa usar o crédito. A forma mais eficiente, principalmente no mercado imobiliário, é crédito. Então, você vai precisar fazer uma análise de crédito, faça isso. Regra básica, você vai conseguir pagar em parcela, em média, 30% da sua renda comprovada. Regrinha de bolsa. Ou seja, se você recebe R$ 9.000, em regra, via de regra, você pode pagar até R$ 3.000 de parcela. Só que é importante salientar que esses R$ 3.000 de parcela podem ser comprometidos com financiamento de carro ou dos financiamentos de casa. Então não é uma regra infinita, entendeu? Então é bom só para você ter uma noção básica de cuidados, obviamente, que você vai ter que ter quando a gente fala de financiamento, é você ter um bom relacionamento. Minha sugestão é, eu não tenho dinheiro agora, pela minha previsão, eu vou receber um PLR só no final do ano. Minha sugestão, acha um correspondente bancário, você vai digitar correspondente caixa aqui, CCA, correspondente caixa aqui, acha um correspondente na sua cidade. Vai lá, toma um café com o cara, conversa com ele, explica a sua situação, cria um relacionamento com ele, troca bastante ideia, tira dúvida. Cara, se possível, tenta ir lá a cada um mês lá trocar uma ideia com ele, explica que mostra que você está tendo algum avanço, por quê? O relacionamento seu com o correspondente e seu com a agência ajuda muito no levantar do crédito, mas não só no levantar do crédito, mas é no fazer um pouco a mais. Cara, a gente é brasileiro e para bem ou para mal, a gente tem uma característica muito boa que a gente tem o hábito de ajudar aqueles que são nossos amigos. Essa é uma realidade. Então, se o correspondente bancário, se o gerente da caixa for um conhecido seu, ele tende a facilitar a sua vida. E isso é importante. Fechado? Espero que com essas dicas você consiga de fato comprar um imóvel financiado através do leilão. Se possa mudar de vida, cara, só não compra um imóvel que não quer. Hoje é uma das coisas, eu não diria que é fácil, mas é uma das coisas mais simples que existem. É você comprar um imóvel de leilão com um preço barato. É o preço, você começa. Não precisa ser perfeito, não precisa ser o melhor, não precisa ser extraordinário, você precisa começar. Melhor você ter 2, 3 imóveis meia boca do que nunca ter imóvel nenhum. A maioria das pessoas que criticam, nossa, mas o imóvel é favela, você vai perguntar para a pessoa, sério, me fala dos seus imóveis. Não tem nenhum, nem o que ela mora. Então não cai nessa, fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!